Olá pessoal, tudo bom? Me chamo Lucas, sou professor de Biologia e nessa aula a gente vai falar um pouco a respeito da questão 93 da prova de 2025 do Enem, prova verde, né? Uma questão que fala um pouco sobre problemas ambientais. Bom, então vamos lá, gente. O esquema apresenta as etapas do processo de biodigestão. É uma forma de dar um destino sustentável a excrementos animais e restos de comida produzidos em áreas de criação de gado e porcos confinados. Então, aqui ele mostra, né, um esquema, principalmente desse processo. Né? Então, na etapa um, né, a gente tem os excrementos de animais e restos de alimentos que são misturados com água no alimentador do biodigestor. No 2, dentro do biodigestor, a ação das bactérias decompõe os resíduos transformando-os em gás metano e adubo. E na etapa 3, o gás metano. Esse gás metano que foi produzido aqui na etapa 2, ele pode ser encanado para alimentar um gerador, um aquecedor. E na etapa 4, as sobras elas servem como fertilizantes. Né? Então, que sobras são essas, gente? Aqui nesse caso, o adubo. Então, dar destino sustentável às sobras, conforme apresentado na etapa 4, ajuda a evitar qual o problema ambiental. Então, aqui nesse caso, na etapa 4, é que a gente percebe, gente, que essas sobras, o adubo, está sendo utilizado como fertilizante. E o que a gente tem que lembrar, né? Aqui nesse caso, gente, o adubo, ele é o que, gente? Matéria orgânica, certo? E que problema ambiental está ligado com essa questão, né, da produção de matéria orgânica, questão do adubo, questão de fertilizante? Bom, então, primeiramente, tá, gente, o que é importante a gente lembrar, né, que esse adubo, principalmente na forma de excesso, né, ou seja, quando ele está em grande quantidade, então, não apenas adubo, mas esgoto doméstico, né, então, de maneira geral, é o excesso de nutrientes. Quando essa grande quantidade de nutrientes, né, nesse caso adubo, fertilizantes, né, como por exemplo aqui o NPK, né, então ajuda no crescimento de plantas, né, então aqui nesse caso, quando esse adubo está em excesso, né, quando esses nutrientes estão em excesso, se eles atingem o corpo d'água, né, então aqui eu tenho um corpo d'água, e o que a gente vai observar aqui, né, que conforme esse nutriente ele vai chegando no corpo d'água, as algas amam esse nutriente, né, as algas são seres fotossintetizantes, que amam nutriente. Então, à medida que esse nutriente ele vai chegando, a gente vai ter um aumento na proliferação, ou seja, as algas elas começam a se reproduzir rapidamente, né? Só que conforme elas vão se reproduzindo, né, essa camada verde que se forma em cima do rio, a primeira ação delas, né, é fazer o que, gente? É fazer o bloqueio da luz, né? Então a luz, ó, que chegava aqui, agora a gente vai ter o que, gente? O bloqueio. Isso, né, consequentemente, diminui a atividade fotossintética, já diminui a quantidade de oxigênio também nesse corpo d'água, né, porque a fotossíntese ela não está sendo realizada. E só que é importante a gente lembrar um detalhe, né? As algas, gente, elas têm o quê? Elas têm um ciclo muito curto, né? Então elas têm um ciclo muito curto, né? E conforme elas vão morrendo, né, então aqui a gente tem uma grande quantidade de morte de algas aí nesse ambiente. E todo o processo de morte de organismos, né, dentro do ambiente aquático aumenta a decomposição. Então isso aqui leva principalmente a uma decomposição aeróbica, né? Então essa decomposição aeróbica é aquela que consome oxigênio. Então aqui dentro desse ambiente, né, nós vamos ter principalmente o que, gente? O aumento da DBO, ou seja, o aumento da demanda bioquímica por oxigênio. Né? Em outras palavras, aumenta o que, gente? Aumenta o consumo de oxigênio no meio, certo? Aumentando esse aumento do consumo de oxigênio, isso aqui tem uma outra consequência, né? Isso aqui tem uma outra consequência, que é o que, gente? A morte
dos seres aquáticos. Como assim, professor? Se no meio eu não tenho, essa quantidade de oxigênio está diminuindo, os seres eles vão começar a morrer por asfixia, né? Então aqui, ó, por asfixia. E claro, o que foi que eu falei para você, gente? Quando tem morte dentro do ambiente aquático, isso leva a aumento na atividade decompositora. Só que aqui ainda tinha oxigênio, né? Então essa decomposição ela acontecia de forma aeróbica por bactérias. E aqui, ó, não tem mais essa questão, né, da decomposição aeróbia, né? A decomposição que vai ocorrer agora aqui, ó, anaeróbica. Por quê? Porque não tem mais oxigênio. Então não tem mais oxigênio para ser disponibilizado ali no meio, certo? E aí começa um processo, gente, essa atividade decompositora das bactérias de forma anaeróbica, ela começa a liberação de algumas toxinas, né, dentro da água, com odor desagradável, como o H2S. E esse processo, né, a longo prazo, ele vai causar principalmente a morte do rio. Então, em conjunto, né, esse processo todinho, né, ele é chamado de quê, gente? Ele é chamado de eutrofizar artificial. É importante lembrar, né, que existe também a eutrofização natural, que é aquela causada, né, pelo aumento na proliferação de algas de maneira natural, como ocorre, por exemplo, na maré vermelha, mas aqui nesse caso ela é provocada pela liberação de nutrientes na água. Então, o que que é a eutrofização? Nada mais é do que o aumento na quantidade de nutrientes na água liberados pelo esgoto doméstico, né? Então, esse excesso de nutrientes ele chega até os corpos d'água, fazendo essa reação em cadeia, né? Então, primeiramente, é o bloqueio da luz, as algas diminuem a atividade fotossintética, essas algas elas se proliferam muito rápido, né? O que leva ali a uma grande quantidade de morte nesse ambiente desses seres. Né? Com a morte, aumenta a decomposição aeróbica, ou seja, aumenta a DBO, aumenta o consumo de oxigênio, vai faltar oxigênio para os seres aquáticos, né? Esses seres também vão começar a morrer, certo? Por asfixia, e, consequentemente, isso leva, né, ao processo de decomposição anaeróbica e, consequentemente, a liberação de toxinas, matando o rio de alguma forma, né? Então, a alternativa correta aí, ó, letra B, né? Então, quando você pega esse adubo e transforma em fertilizante, você ajuda a evitar o processo de eutrofização, principalmente nos corpos d'água. Então, se você gostou dessa resolução, dê um like, né? Dê um joinha aí no vídeo, né? Compartilhe, né? Para aqueles alunos que têm dificuldade em biologia, né? Que possam estar tirando as dúvidas também. Certo, gente? Grande abraço. Valeu.